Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Gravando a uma hora dessa, né, pessoal? Vocês sabem que eu tô na labuta aí para poder estar cozinhando, comprando coisa e depois vindo aqui me dedicar o meu tempo ao trabalho da espiritualidade. A gente não pode deixar, tá, pessoal? E hoje aqui, né, aconteceu, foi ontem, né? Um vizinho aqui da comunidade aqui faleceu, tá? E muitas pessoas aí foram comovidas aí, tá? Foram pro enterro também. É isso, pessoal, tá? A gente tá aqui e não sabe qual o momento que a gente vai sair daqui. Por isso que a gente tem que nos preparar para, para esse, como é que se diz? Desprendimento do nosso corpo, a nossa consciência, tá? Ele não morreu, tá, pessoal? Como a gente entende aqui, porque ele não vai usar mais o corpo, tá? O corpo dele, ele teve problema, disseram que foi infarto, né? É negócio do coração, né, pessoal? Então, é isso, tá? Então, como é que se diz? A gente tá aqui uma hora, depois não tá, tá, pessoal? E precisamos nos, como é que se diz? Preparar para esse desencarne, esse descolamento do nosso espírito, do nosso corpo, tá? Porque vai delimitar para onde a gente vai. De acordo com o que você está, frequência vai delimitar para onde você vai, o mundo espiritual, tá, pessoal? Porque a gente é espírito, tá? Agora a gente está trabalhando aqui para que a nossa frequência fique em uma evolução alta para a gente ir para dimensões altas. Se você não trabalha, você comete coisas aí, então você pode ficar numa região espiritual baixa, onde você vai estar, sua consciência vai estar sofrendo, tá? É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Esse sistema já está aí há muito tempo, tá? E as pessoas que não estão percebendo, tá? Muitas religiões esconderam isso da gente, tá? Principalmente a matrix religiosa aí, para que a gente não tenha essa informação, mas eu estou trazendo aqui essas informações para vocês. Quem está no meu canal, ele já tem consciência disso, tá? E a gente precisa nos preparar para esse deslocamento do nosso espírito, que é o desencarne, né? É conhecido como a morte, tá? Aqui. Mas ninguém morre, tá, pessoal? Ninguém fica sem consciência, vai pro outro lado sem consciência. Você tem consciência, tá? Que a consciência não para de ter consciência. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de um tema hoje, é o que a gente tem que cuidar. A gente tem que buscar a conexão com essa luz e nos conectar com ela, né? Qual é o tema que vamos falar hoje? Pera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, deixa eu ver. É... O que é... O que é... Cadê? O que é a luz interior espiritual? Então, pessoal, o que é essa luz interior espiritual, né? E como buscar essa energia, essa força da essência verdadeira? Como é que a gente faz para a gente nos conectar, buscar essa força, essa energia da nossa verdadeira, da nossa essência verdadeira?
Como é que a gente faz? Então, são perguntas que a gente vai responder aqui, tá? A gente vai entrar aqui noite adentro, tá, pessoal? Eu vim gravar tarde, mas quando eu acabar cada vídeo aqui, eu vou baixar para deixar aí para vocês assistirem, tá certo, pessoal? Mas primeiro vamos responder o que é essa luz interior espiritual. Que é isso? Tem gente que já apagou essa luz, tá, pessoal? Cometeram tanta atrocidade que essa luz e essas pessoas viraram demônio aqui em cima nessa realidade, tá? É um demônio, virou um demônio, um espírito sem luz que tem um corpo. Então, ele pode atingir as pessoas fisicamente, um demônio desse. É diferente do demônio que é espiritual, tá? Ele precisa usar um corpo, né? Um corpo que é de energia, né? Nosso corpo, ele precisa para atingir aqui a gente fisicamente, tá certo? E ele está fazendo muitos dos deles, fazendo as pessoas perderem a luz para se tornar um demônio aqui em cima dessa realidade. E está conseguindo aí com muitas pessoas, tá, pessoal? Por causa que não está se dedicando à espiritualidade, às práticas espirituais, se voltando à conexão para Deus. Tá certo, pessoal? Então, vamos saber o que é essa luz interior. Vamos saber, pessoal, o que é isso? Então, ele fala o que é a luz interior espiritual. Ele fala a luz interior espiritual é um conceito espiritual, né? É claro, porque está falando que se refere à presença de uma força ou energia dentro de cada ser humano que ilumina a sua jornada pessoal, emocional e espiritual. Então, pessoal, ele está dizendo que essa luz interior é um conceito espiritual, tá? Falado aí pelo espiritualista, tá? Que se refere à presença de uma força, então, ou energia, né? Porque força é energia, dentro de cada ser humano. Então, no ser espiritual da pessoa, está essa energia, essa força que ilumina a sua jornada pessoal, emocional e espiritual. Essa energia que está dentro da gente é o que a gente está trabalhando, é a nossa espiritualidade. É isso que eu estou, desde o começo do meu vídeo, tentando você se conectar com essa luz interior. Ela está dentro de cada pessoa. Tem pessoas que já apagaram essa luz. Sinto muito, tá? Mas você que tem ainda, pelo menos que seja uma luzinha assim, parecendo de isqueiro, tá? Pelo menos se você tiver uma luzinha, ainda há esperança para você, tá? Porque essa luz você tem que ir aumentando. Por isso que a Bíblia fala o justo é como a luz da aurora. Cada dia mais ele vai crescendo até se tornar dia perfeito. Então, é essa luz interior que a gente tem que fazer crescer. Que é o que, pessoal? É o nosso ser, tá? Ele vai crescendo quando a gente vai expandindo a consciência. Essa luz vai crescendo, tá? E vai incomodando aqui nessa realidade que está todo mundo em trevas. Todo mundo aí na escuridão. Precisa acender a chama, a luz que está dentro dessas pessoas, que é o despertar. O despertar é isso, é você acender essa luz interior que está dentro da pessoa.
Porque enquanto ela está dormindo, a luz está apagada. Tá? Está apagada. Não tem luz porque ela não está na frequência. É claro, pessoal, tá? Quando eu estudando essas coisas, a minha ficha foi caindo. Eu digo, nossa, meu Deus, como eu não percebi isso. É porque a gente tá cego, tá? Quando a gente tá na frequência lá da religião, a gente tá cego, pessoal, não enxerga isso. Tá? Então ele diz que essa energia está dentro de cada ser humano, que vai iluminar. Então, por isso que vocês precisam entrar no processo de iluminação. Como é que eu falei lá no vídeo que eu falei sobre iluminação? Como é que a gente entra no processo de iluminação? É despertando a consciência. Sem despertar a consciência, você não entra nesse processo de iluminar sua jornada pessoal, emocional e espiritual. Você não entra. Você está no escuro. Está nas trevas, né? Que a Bíblia fala. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, essa luz interna é vista como a essência verdadeira do ser. Uma centelha divina que reflete a sabedoria, o amor, a conexão profunda com o universo. Então, ele está dizendo que essa luz interna, interior da gente, ela é vista como uma essência verdadeira do nosso ser. É uma essência verdadeira que está lá. Então, é a nossa essência verdadeira, é o nosso ser divino. Que ele fala que é uma centelha, uma fagulha, né? Centelha significa fagulha. Fagulha de luz. É uma centelha divina, né? Que reflete a sabedoria, o amor e a conexão profunda com o universo. Então, quando você se conectar com essa centelha divina, ela vai refletir em você a sabedoria, o amor e a conexão profunda com o universo, com o todo, com Deus. É aí que você se conecta com Deus. Não é quando você vai para a igreja, não, pessoal. Isso foi um engano aí que até hoje perdura aí no meio religioso. É essa centelha, é essa conexão que eu estou falando desde o primeiro meu vídeo aqui, que você tem que ter. Eu não estou chamando você para grupo nenhum religioso. Eu sei que você tem essa centelha, tem essa luz dentro de você e você precisa se conectar a ela para você refletir uma sabedoria, amor, a paz, tá? Tá dentro de você. Mas o que é que os grupos religiosos, a matriz faz você buscar fora? Você pensa que vai buscar essas coisas fora e não vai. Eu sofri tanto, tá, pessoal? Passei por muitos grupos, tá? Até entender isso. E eu quero que vocês entendam isso. Desperte a consciência, porque você vai encontrar a sua felicidade, a sabedoria, o amor está dentro de você. É por isso que Cristo fala lá, pessoal, o reino de Deus está dentro. Mas a gente não entende, né? A gente estava cego. É por isso que tem que despertar, pessoal, para o Espírito de Deus nos dar sabedoria, porque a gente fica cego. Eu li essa passagem, eu lia, mas só que os religiosos já tinham colocado coisa na minha cabeça, eu não conseguia entender o que Cristo estava falando. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, embora essa luz possa ser obscurecida, então ela pode escurecer. E tem muita gente que está escurecendo essa luz dentro dela. Por desafios, emoções negativas, então, por desafio, emoções negativas, as distrações do mundo externo. Então, é o que a Matrix faz. Para que você escureça, você não se conecte com essa luz interior, com a centelha divina que está dentro de você. Ele não quer, porque essa é a sua espiritualidade. Ele não quer que você
Se conecte com a sua espiritualidade. É isso que é espiritualidade, pessoal. Eu estou falando aqui desde o começo, as pessoas não entendem. É porque eu uso aqui coisas da Bíblia, as escrituras, eu uso. Aí já tem uns grupos religiosos e está pensando que eu sou religioso. Não é, pessoal. Eu estou querendo que você se conecte a essa luz interna, essa fonte interna. Porque se você não trabalha essa luz, ela pode se obscurecer com os desafios que a gente enfrenta aqui na vida, as emoções negativas e as distrações do mundo externo. Ela vai escurecendo. A gente vai apagar essa luz que está na gente, que o próprio Deus colocou na gente. Ele fala, ela permanece sempre presente e acessível, pronta para ser descoberta e manifestada. Então, ela está dentro de você, ela está pronta, sempre presente e acessível. Só é você entrar na frequência, buscar. É aí que você se conecta. É isso que é buscar Deus. Quando Deus disse lá, buscar-me-ei de todo o coração. Ontem eu falei esse versículo, né? Deus estava falando para o povo, Jeremias, manda esse povo ele me buscar de todo o coração e de toda a sua alma, senão ele não se conecta. Porque essa luz, essa centelha divina, que é uma parte de Deus que está dentro da gente, quando a gente se conecta a ela, a gente se conecta com Deus. Nossa, pessoal, eu passei tanto tempo, quase a minha luz é apagada aí nesses grupos religiosos, tá? Os problemas e as distrações, quase minha luz é apagada. Eu passei muito tempo para entender isso, cara. Isso aqui é importante, você entender essa luz, tá em você. Mas o que é que as distrações do mundo, as coisas, e ela permanece sempre presente. Ela está no seu ser. É por isso que Deus, eu falei aqui um dia, Deus está na sua consciência. É essa luz, é essa centelha divina que está lá, que representa Deus para você. Quando você se conecta, você vai sentir amor, paz, alegria, tá? Você vai ter uma conexão profunda com o universo como um todo. O todo é o Deus Todo-Poderoso, tá, pessoal? Você vai ter uma conexão com ele. Por isso que tem gente no meio religioso aí, de vários grupos religiosos, que ele está no grupo religioso, mas ele não se conectou a essa centelha divina dele. Porque ele está na mente dele, está procurando fora. Os grupos, a maioria dos grupos está mandando você ir para fora. Procure fora. É aqui, ó. Tá nesse altar aqui. tá procurando, você tá querendo achar coisa fora. E não vai, tá, pessoal? Não vai. Se eu entendo logo isso, eu não estaria batendo cabeça aí, tá? Mas, então, ele disse que está pronta para ser descoberta. Então, essa é a nossa descoberta. Descobrir a nossa essência, que ela é divina. Ela está pronta para ser descoberta e manifestada na sua vida. Para ela se manifestar na sua vida. Tá? Aí ele fala, a luz interior é frequentemente associada ao autoconhecimento e à busca pela verdade espiritual. Então, ele está dizendo que essa luz interior frequentemente está associada a você, o seu autoconhecimento. Então, buscar informações, o autoconhecimento, né? O conhecimento para fazer crescer essa luz que está dentro de você. Né? É uma busca pela verdade. Então, você está buscando a verdade. Por isso que aqui, pessoal, eu não posso misturar mentira como os religiosos, os falsos profetas estão falando. Aqui eu tenho que falar mesmo que doa, tá?
Eu uma vez já falei verdade aqui que doeu em mim também. É porque a faca, a espada de dois gumes é a palavra. Então, corta para lá e corta para cá também. É a mesma coisa que você recebe a bomba, eu recebo aqui também. É assim, pessoal, tá? Mas a gente tem que se buscar pela verdade espiritual. Então, sempre, porque essa sua centelha divina, essa sua luz interior, ela se alimenta da essência da verdade, tá? Ela está procurando. Por isso que quando os irmãos falam aqui, nossa irmão, você falou a verdade. Eu digo, essa verdade, irmão, está dentro de você. Olha aí a resposta aí que eu dou no YouTube para as pessoas. Está dentro de você, que é essa luz, essa centelha divina. Ela é uma verdade e ela só se alimenta com a essência da verdade. Se não tiver essência, ela não cresce, ela não se alimenta. Essa luz não se expande. Entende, pessoal? Nossa, quanto tempo eu demorei para entender isso, pessoal. Depois que a gente entende, acabou, tá, pessoal? Acabou o sofrimento da gente. Mas aí ele fala o quê? Ele fala, aqueles que se conectam com essa luz, encontra maior clareza, paz e direção da sua vida. Então, quando você se conecta, porque é uma frequência, então ele está falando de conexão, né? Ele diz que aquelas pessoas que se conectam com essa luz interior, encontra maior clareza, paz e direção em sua vida. Então, ela encontra o caminho que ela veio fazer aqui, ela tem clareza, ela tem paz na vida dela. Então, são sinais de que essa pessoa está em conexão com a luz interior dele, com a centelha divina, com o Espírito Santo, com Deus que ela está conectada. Deu para entender, pessoal? Eu quero que eu repita de novo aí tudo lá do começo, tá? Aí ele fala: essa luz é uma fonte de orientação, inspiração, capaz de iluminar o caminho e o momento de incerteza e dúvida. Então, ele diz que é uma fonte de luz, de força, de energia que está na gente, que quando a gente se conecta a essa fonte divina, a essa centelha divina, o que é que acontece? A gente tem orientação, inspiração, capaz de iluminar o nosso caminho. Por isso que a Bíblia é lá, ilumina o meu caminho, Senhor. Então, a gente vai ter essa orientação que vai iluminar o nosso caminho espiritual, né? Em momento de incerteza, na hora que está batendo a incerteza e dúvida. É aí que a dúvida vai embora quando você se conecta com essa centelha divina, essa luz interior, tá? Aí ele fala, ela é reconhecida em várias tradições como a chave para o despertar espiritual e o crescimento interior. Então, ela é a chave, sabe? Ela é que vai abrir a porta para o seu despertar. Então você tem que despertar, porque aí essa luz vai ser, você vai se abrir para essa luz, tá? Só você tem a chave, pessoal. Se você não quiser, não vai acontecer. Você não vai se conectar. Aí talvez você vá ficar fazendo coisas aí que talvez apague essa luz. Aí você perde a chance de se conectar com sua espiritualidade, com sua centelha divina, com seu Deus, tá? Você perde a chance e pode perder a chance de entrar no mundo vindouro, tá? E tem muitas pessoas acontecendo isso, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar essa verdade aqui para vocês.
aqui eu não posso negar a verdade para vocês, tá? Senão eu também estou desviado, eu também vou me desligar da minha centelha, da minha espiritualidade, tá? E eu não quero isso, tá? Eu estou lutando desde muito tempo aqui, e depois, por causa de dinheiro, por causa de alguma coisa, eu me desconectar dessa luz interior minha, da minha espiritualidade. Aí eu desci ralo abaixo. E eu já vi acontecer isso com muitos líderes espirituais. Ele perdeu a conexão com a luz dele por causa de dinheiro, por causa de coisas aqui dessa realidade. Eu sinto muito, tá? Aconteceu aí com muita gente. Então, é a chave para o despertar e o crescimento interior da nossa consciência, né? Aí ele fala, o conceito de luz interior é amplamente discutida em diversas tradições espirituais. Então, todas aí falam, mas da sua maneira, tá, pessoal? Ele fala, os religiosos ao redor do mundo, embora a palavra usada para descrevê-lo passa várias ideias centrais de que a luz interior que guia e fortalece o ser humano é compartilhada por muitas crenças, né? Muitas crenças, peraí. Nas escrituras, ele fala, nas escrituras, a luz interior é frequentemente associada à presença de Deus dentro de cada pessoa. Então, nas escrituras, tá? Que a maioria dos evangélicos, católicos, então, ele fala da presença de Deus, né? Os evangélicos dizem, não, a presença de Deus está em mim. Então, ele está falando que essa luz interior está nele, tá? Mas ele usa o nome, a presença de Deus, tá, pessoal? Você vê que muda o nome, foi como ele falou, muda o nome, a palavra, mas o conceito é sempre o mesmo, tá? Aí ele fala, a Bíblia menciona que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e que implica que todos carregam uma centelha divina, uma luz interior. Nesse contexto, né? No contexto da Bíblia dos cristãos, representa o Espírito Santo habitando no corações dos fiéis. Então, daquelas pessoas que são fiéis, que começa a entrar na frequência de Cristo, a obedecer o que Cristo quer. Então, aqueles que são fiéis a Deus e a Cristo, o Espírito Santo habita no coração dessas pessoas, tá? Ele se manifesta na vida dela, tá? Guiando para a verdade e a salvação. Por isso que as pessoas precisam entrar na frequência de Cristo para receber o dom do Espírito Santo, que é essa centelha divina. Ela está lá, mas deve estar apagada. Está morta, ela não está manifestando na vida. Quem está manifestando a vida dela, que ela está sendo guiada pelo ego, pelo desejo dele. Então, por isso que precisa mortificar esse ego, esse desejo, que é a nossa sombra aí, vai trabalhando, né? Trabalhando contra, contra a nossa imagem divina. Então, por isso que as pessoas, irmão Samuel, as pessoas têm uma centelha divina aí, tem, tá apagado. É o sono, tá dormindo. Por isso que precisa despertar. Essa luz começar a ter desejo de buscar as coisas espirituais, meditar. Foi assim que eu estava, pessoal. Eu estava em grupo religioso, mas eu estava apagado. A espiritualidade não estava me movendo.
Até começar esse despertar, eu comecei a entender, começar a estudar a espiritualidade, comecei a entrar e comecei a perceber que essa espiritualidade estava em mim. Só era eu pegar, alinhar a minha frequência que Cristo estava mandando, alinhar a minha frequência com a frequência de Cristo, que é evoluída. Aí o Espírito vai começar a habitar no meu. Eu vou me tornar um templo de Deus. Eu vou me tornar um templo de Deus. Mas eu preciso aceitar a verdade que Cristo está. Que Cristo está. Sem eu aceitar essa verdade, não, aquela centelha não começa a operar na minha vida. Tá, pessoal? É isso que ele quer falar, tá? Aí o que é que ele fala mais? Além disso, muitos cristãos, né, ao redor do mundo, né, falaram que já tiveram uma experiência profunda de iluminação interior, onde a presença de Deus, então, a luz interior, né, e presença de Deus é essa luz interior, se torna palpável, trazendo paz, sabedoria e compaixão. Então, muitos cristãos já tiveram experiência aí, pessoal. Que muitos falam que é a experiência mística, né? É sobrenatural. Muitos estão tendo, tá? E às vezes ele não fala porque ele, ele tem medo de que aquilo ele tem saída do corpo, ele tem a visão. Tem muitos aí. Tem muitos que têm mediunidade, a intuição, tá? Ele percebe muitos que estão em grupo evangélico, pessoal, católico, tá? Mas ele diz que isso aí é a presença de Deus na vida dele, tá? Mas é essa luz interior que está começando a operar. Por quê? Porque ele fica lá entrando na frequência, ele começa a louvar. Quando ele começa a orar, tá? E estuda a escritura, então, se ele está sincero no coração, querendo buscar, então a espiritualidade, o Espírito de Deus começa a operar nele. Tem muitos cristãos, pessoal, que já tiveram uma experiência profunda de iluminação interior. Eles já foram iluminados, verdade, porque ele estava buscando a verdade. É todos? Não, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? Então é todos que tá lá no meio. Não, não é, tá? E essa presença não está restrito só a eles, tá? Essa presença você pode sentir em todo lugar. Só é você entrar na frequência. Aí você, no seu quarto, na sua sala, onde você está aí, você quando busca a verdade, a essência, com sinceridade, você se conecta a essa presença de Deus, que é a sua luz interior, a centelha divina, né? Ele fala, se tornou palpável, trazendo paz. Então, o que é que esses cristãos sentiram? Trouxe paz para eles, sabedoria e compaixão. É quando a gente se conecta à espiritualidade. A gente sente paz, sente uma sabedoria maior e temos compaixão pelos outros. Não é isso quando a gente conecta com a espiritualidade. É por isso que eu estou falando, conectar com a espiritualidade é isso, pessoal. Tá? Os evangélicos falam lá, mas fala de uma outra forma. Mas eles falam buscando fora. Não é dentro. Esse é o problema. Então, as pessoas vão ficar buscando fora, 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 e não vai achar o negócio está dentro dela. Aí ele fala, o cultivo dessa luz envolve oração, aí ó, meditação e prática de virtudes espirituais como amor ao próximo e humildade. Então, se você começa a praticar, mesmo você estando lá na igreja, você começa a praticar oração sinceramente, tá? Meditação, pratica virtudes espirituais como amor, ama o próximo, tem humildade, né? Tem sinceridade, é uma pessoa que
moralmente não anda fazendo coisa aí, né? Eticamente não mente para outra pessoa. Então, se você faz isso, você começa a cultivar essa luz que está dentro de você. Então, vai começar a manifestar a frequência elevada. Eu demorei, pessoal. Por que eu demorei de entender isso? Eu não quebrava a minha cabeça tanto tempo. Mas tá tudo certo, tá? Foi experiência que eu passei, tá? Vocês também passaram aí. Pessoas que estão agora no meio que passaram por experiência em grupos religiosos, tá? Passaram por essas experiências, tá? Mas é assim, pessoal, tá? E graças a Deus, a espiritualidade nos despertou, abriu nossos olhos para a gente entender isso, tá? E eu tô passando isso aqui para vocês, pessoal, tá? Aí ele fala, descobrir e se conectar com a luz interior é um processo pessoal e único para cada indivíduo. Então, é você que é um processo seu, tá? O despertar meu é diferente. Você viu o que ele falou na hora que eu falei sobre a jornada espiritual? Ele diz que cada um tem um processo, tá? De despertar da sua consciência. É o quê? É um processo pessoal, individual seu. É único. É você que tem que se conectar com a sua centelha divina, com o Espírito Santo, com a luz interior que está dentro de você. Mas você usando essas práticas e virtude, aí você tem que usar a prática e virtude de amor ao próximo, de humildade, praticar a oração, fazer o bem, para você se conectar à sua. Você não vai fazer para mostrar, ó, irmão Samuel, eu estou fazendo aqui, ó, o bem, eu estou fazendo. Você não tem nada que mostrar isso para mim. É como acontece na igreja. O cara. Eu tive numa igreja que o líder, né? Quando não estava lá, o pessoal não fazia nada certo, estava tudo. Aí quando o líder estava presente, ele queria fazer para o líder ver. Eu digo, nossa, pessoal, essas pessoas não entendeu ainda o que é espiritualidade, tá? Eu tive no grupo assim. Tinha muitos deles que só fazia na frente do líder. Ele era como santinho. Nossa, pessoal, o líder estava ali, eu olhava para a pessoa e digo, nossa, essa pessoa mudou assim da água para o vinho, foi? É porque o líder da igreja está aqui? Então, eu presenciei isso, tá? Então, não é para você mostrar para mim que é bonzinho, mostrar para os outros. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Isso é um trabalho seu de você ser humilde, fazer o bem, de você orar, de meditar, tá? Esse é um trabalho seu que você está entrando em conexão com sua luz interior, com sua centelha divina, com o Espírito Santo, com a presença de Deus. É você que está fazendo para você mesmo, tá, pessoal? Então, por isso que a primeira pessoa que você tem que ser sincera é com você, pessoal. Aí você vai ser sincero com os outros irmãos, com as outras pessoas que estão ao redor. Tá, pessoal? É isso, tá? Eu estou trabalhando a minha esperança, porque essa é a minha sinceridade. Por isso que muitos não têm, nossa, que sinceridade, porque eu estou trabalhando a minha. Se eu me deixar desviar por qualquer coisa, eu me desvio. Entende, pessoal? E aí, se eu desviar, vocês vão continuar na frequência ou vai se desviar também? Entende, pessoal? É individual, é um processo. Ele diz que é único para cada indivíduo. Ele fala, embora essa luz esteja sempre presente, muitos fatores podem obscurecê-la, então, escurecer a sua luz que está em você, como medo, insegurança, trauma e influência do mundo externo. Então,
essas coisas podem obscurecer. Por isso que a gente não pode estar na frequência do medo, da insegurança, dos traumas. Você entende agora porque a gente tem que cuidar disso, pessoal? Para que essa luz não escureça, ela não se torne escuridão. A gente precisa dessa luz, pessoal, para guiar a nossa jornada aqui espiritual da nossa vida, nos guiar, nos dar clareza, nos dar um sentimento de paz, de amor, tá? Para a gente fazer o propósito de Deus. Tá certo, pessoal? Tomar um suco aqui de maracujá para ficar calmo. Então, ele diz que há muitos fatores que podem obscurecer essa luz. E já teve gente, tá, pessoal? Que já apagou essa luz dentro dela. Então, já se tornou um demônio. Ela é uma pessoa que já está endemoniada aqui. A luz foi apagada porque fez muitas coisas que obscureceram a luz que tinha nela. Aí acabou, tá? Aí é difícil. Então, a gente não pode deixar, tá? Medo, insegurança, trauma, influência do mundo externo atrapalhar a nossa conexão com essa luz interior, com o Espírito Santo, com a centelha divina, com a nossa espiritualidade e com a presença de Deus. É tudo a mesma coisa. Tá? Então, o que é que o Matrix coloca aqui pra gente? Medo, insegurança de que algo vai acontecer, tá? Aí a gente tem traumas na nossa vida, contra esse trauma, a gente tem que cuidar disso. E tem muitas distrações e influência do mundo externo. Então, começa a distrair a nossa consciência para a gente não trabalhar o nosso processo da luz interior, da nossa espiritualidade. Então, é isso que ele faz, tá? A Matrix está preparada. Então, ele preparou até a Matrix religiosa para fazer com que você não olhe para dentro, olhe para fora. Então, a maioria da religião está mandando você buscar aí fora. E quanto mais você vai para fora, pensa que a felicidade está fora, você entra num poço sem fundo. Que é o quê? O vazio existencial, entra numa ansiedade, uma depressão, estresse. É isso, pessoal. Está acontecendo na nossa estampada. Estampada, cara. Está acontecendo. E a gente tá aí, seguindo a boiada aí. A boiada, vamos boiada aí. Aí o Matrix, vamos boiada. Aí vai começando a dar chicotada. Pá, bora! E a gente está seguindo. Tá? Aí ele fala, por isso o processo de busca interior, de descoberta dessa luz, envolve uma jornada de autoconhecimento e cura emocional. Então, por isso que envolve, porque se tem lá traumas, a gente tem que trabalhar esses traumas, o medo, a insegurança, as influências internas, a gente tem que trabalhar isso. Por isso que ele está dizendo que esse processo de a gente se conectar com a nossa luz interior envolve essa jornada de autoconhecimento e cura emocional, que permite ao indivíduo se libertar. Então, tem libertação das barreiras que impede a luz brilhar plenamente. Então, essas coisas são as barreiras que vai impedir que a luz brilhe na nossa vida. É isso que o inimigo quer. Por quê? Ele não quer ninguém aqui brilhando. Luz. Não, apaga essa luz desse cara aí. Não. Ele está querendo passar luz para o outro, passar a verdade. Não. Fogo nele. Então,
é atacado. Por isso, os cristãos do primeiro século foi atacado, os de hoje que estão, na verdade, não aqueles que estão seguindo a matrix religiosa, seguindo a prostituta, a igreja que não é de Cristo, seguindo os falsos profetas, esses daí não têm iluminação espiritual. Mas aqueles verdadeiros que estão conectados à sua luz interior, esses são perseguidos, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? É isso que está acontecendo, tá? Então, esses são perseguidos, esse por quê? Ele fala que a gente tem que permitir, né, que o Espírito Santo trabalhe na nossa para nos libertar das barreiras, então, do ego, né, que impede a luz que está lá dentro, brilhar plenamente na nossa vida. Por isso que eu cantei até a música hoje, né? Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele trabalhar em você aí dentro do seu ser. E você vai ver a glória de Deus, então, a luz, a glória de Deus aí descer na sua vida. Mas é isso, tá? Não é aquele negócio do pula-pula na igreja, né? Quando cantava essa música, os pessoal começavam, isso é Espírito Santo? Não era. Eu vi um bocado desses pulando na igreja aí, quando eu estava tocando lá. Quando saía, pessoal, tava fazendo coisas. Nossa, pessoal. Eu digo, rapaz, esse cara não é cheio do Espírito Santo, fica lá pulando lá. Aí quando eu tô cantando, deixa o Espírito Santo te envolver, aí começava a pular, começa. Mas quando saía dali, pessoal, a pessoa não tinha atitude evoluída, atitude nobre, tá? Não tinha. Eu digo, isso até no tempo, né, que eu não tinha conhecimento, trouxe uma confusão na minha cabeça, tá, pessoal? Porque eu acreditava que aquelas pessoas tinham o Espírito de Deus que ia ajudar ali, que ia me ajudar, que ia ajudar as pessoas, que eram boas pessoas, mas eu tive que tomar um tapa na cara para acordar para a vida, tá? Tá dormindo, irmão Samuel? Acorda! Pá! Da minha cara, eu tomei muito tapa para acordar para a espiritualidade, tá? Então, não é isso, tá pulando. Então, permitir o Espírito Santo libertar eles dessa barreira é permitir que o Espírito Santo trabalhe. Então, foi ontem que eu falei, aquela transformação interior. Ele está fazendo uma transformação. E a pessoa, às vezes, chora, tá? Ela se sente perdoada, ela perdoa a outra pessoa, ela se libera de muitas mágoas, de muitos traumas, tá? Então, ali, aí quando aquela pessoa sai dali, ela sai brilhando, a luz começa a aparecer na vida dela. E as pessoas sentem, tá? Nossa, você tá diferente. O que é que aconteceu? Nossa, que luz é essa aí? Tá? Ela sente, pessoal, tá? Por quê, pessoal? Pessoas que nem me conhecem, eu contei essa aqui a história, indo para farmácia comprar lá o remédio, a mulher me dando o paz do Senhor, se alegrando, ficava me olhando, nossa, a luz dele, criança, quando criança chega perto de você, criança que nem conhece, é uma criança que veio me abraçar. Eu estava com minha mãe, aí minha mãe disse, nossa, a criança gostou de você. Eu digo, deve ser da luz que está aqui comigo, né? Da espiritualidade. Então, pessoal, você irradia uma frequência, uma luz que as pessoas é atraída por você, tá? É o que está acontecendo aqui no meu canal. Eu estou irradiando uma luz, uma frequência que vocês estão vindo aí, se inscrevendo. Pessoas que eu nem conheço, pessoal. Tá? Mas a espiritualidade conhece. Se inscrevendo aí, comentando aí no meu canal, dando like, tá? Tem algumas que estão me ajudando.
Espero que todas aí ajude, tá? Ah, aqui a eu continuar o meu processo aqui da espiritualidade, tá? Aí ele fala, por isso, né? Por isso, pessoas que usam as práticas espirituais, então, pessoas que estão ali na prática frequentemente, né? Como meditação, oração, introspecção e silêncio, são ferramentas importantes para acessar essa luz interna. Então, essa luz interior, a centelha divina, o Espírito Santo, a presença de Deus, a espiritualidade. Então, a gente precisa usar essas práticas espirituais que são ferramentas para ajudar a gente a entrar na frequência, porque é frequência, pessoal. Você tem que ir entrando na frequência, tá? Por isso que eu aconselho vocês a assistir meu vídeo, porque meu vídeo vai levar você a uma frequência, estimular você a orar, a meditar, a ler a Bíblia. Teve muitas pessoas aqui que não oravam mais, nem meditava, nem lia a Bíblia mais, pessoal. Ela estava sem força. Quando ela começou a ver eu falar sobre essa espiritual, nossa, ela recebeu uma energia aí, tá? Recebeu uma força e agora ela medita, ela ora, ela estuda a Bíblia, ela pergunta, ela está pesquisando coisas espirituais. Mas antes ela não estava assim. Por quê? Por causa da frequência que ela estava. E era pessoa do grupo religioso, tá? Eu não vou falar qual, mas vocês sabem os grupos religiosos evangélicos que tem por aí, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Aí ele fala, acessar essa luz interna, né? Essa luz interior. Ele fala, quando a mente se acalma, através da meditação, né? E as distrações externas são deixadas de lado, então você não é levado mais por nenhuma distração aqui desse mundo. O que é que acontece? A pessoa pode começar a perceber a presença dessa energia interna. Então, quando ela se afasta das distrações, tá? ela acalma a mente, ela começa a meditar, então ela começa a perceber essa energia, essa força dentro dela, que se manifesta como uma sensação de paz, clareza e amor. Então, ela começa a sentir paz. É a primeira coisa quando a pessoa desperta, tá? Muitos aqui, quando despertaram aqui no meu canal, elas falaram que, nossa, eu tô sentindo uma paz, irmão Samuel. Eu passei essa semana toda sentindo uma paz bem gostosa que eu dava risada sozinho. Tá ficando doida. Tá ficando... Ela disse que ficava dando risada sozinho, a paz. A frequência boa que ela tava sentindo, tá? Então ela vai sentir paz e ela começa a ter uma clareza das coisas. Ela começa a entender a Bíblia, as coisas espirituais. Ela começa a vibrar no amor. Então ela começa a amar as pessoas, tá? Com aquele amor, o amor incondicional, não um amor para julgar, um amor interesseiro, um amor egoísta, tá? Eu até preguei um vídeo aqui sobre o amor incondicional e o amor egoísta. Tá aqui, pessoal, no meu YouTubão aqui, ó, tá? Tá aqui no meu YouTube, tá? Então, eu falei sobre o amor incondicional, que é o amor de Deus, né? O amor universal. E eu falei sobre o amor egoísta, que vem do ego, que quase a maioria das pessoas está nesse amor. Só quer para ela, sabe? Então, é um amor egoísta. A maioria está vibrando aí nesse amor egoísta, tá? Aqueles que são de Deus, verdade, é que eles vibram no amor
incondicional, tá, pessoal? Então, ele diz que quando a pessoa deixa essas distrações de lado, acalma a mente, né? A pessoa pode começar a perceber a presença, então, a presença de Deus, né? A presença dessa energia interna, né? É assim que os evangélicos ele percebem a presença de Deus na vida dele. Então ele diz: nossa, a presença de Deus está na minha vida. Mas é essa energia interna que é conhecida também como luz interior, centelha divina e a espiritualidade que está em você. Então ele começa a perceber que se manifesta como uma sensação de paz. A primeira sinal que a pessoa sente é paz, clareza e amor. Tá, pessoal? É o que a pessoa sente, tá? Nossa, pessoal, então já é 55 minutos. Então, peraí que eu vou parar aqui, tá? Vou marcar aqui segunda parte, né? Que eu vou continuar no próximo bloco aí. Na segunda parte eu vou continuar falando sobre esse tema, a luz interior espiritual, tá? A gente precisa cultivar essa luz, pessoal. Toda vez que a gente vem aqui, estuda as escrituras, estuda as coisas espirituais, a gente medita a hora, a gente está expandindo essa luz que está dentro da gente. E por isso que muitos se incomodam, tá? Aqui na minha casa já tem minhas filhas têm incomodado muitas pessoas, a luz que tá brilhando na minha vida. Mas é isso, pessoal. Eu tenho que melhorar. A luz, elas querem ficar nas coisas lá. Então há uma luta aí, uma briga aí entre essa luz e as trevas, tá? Por isso que começa com a gente, tá? Então, até o próximo bloco, eu vou dar ênfase sobre isso no próximo bloco. Então, até o próximo bloco, tá?